Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito aqui no canal do YouTube, no Moderno Processo Penal. Quero estabelecer com vocês, de forma bem didática, bem organizada, as diferenças do interrogatório policial para o interrogatório judicial. No interrogatório policial, nós temos a figura do investigado. Já no interrogatório judicial, nós temos a figura do acusado, ou, como alguns preferem, o réu. A minha ideia é a gente estabelecer quais são as diferenças entre esse ato importantíssimo que ocorre tanto na esfera policial quanto na esfera judicial. E é óbvio que eu também quero encerrar esse breve vídeo trazendo uma questão polêmica da nossa jurisprudência sobre a condução coercitiva. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não foi recepcionado o artigo 260, que possibilitava a condução coercitiva para o interrogatório. Mas será que para outro ato, por exemplo, é possível a condução coercitiva? Os demais personagens, cabe também a condução coercitiva? Muito bem. Primeiramente, para a gente começar o nosso vídeo, para quem gosta de montar o caderno, de montar os seus apontamentos, me parece que hoje, apesar de algumas divergências no passado, hoje está muito claro que o interrogatório é realmente um meio de prova e um meio de defesa. O interrogatório sofreu algumas alterações legislativas, a gente vai ver, inclusive, desde a origem lá da redação original de 1941 no Código de Processo Penal, até hoje, 2021, com algumas alterações bem interessantes no tema de interrogatório, com o objetivo de sempre modernizar o interrogatório. A gente vai ver se o legislador acertou ou se o legislador poderia ter ido melhor. Localizando o tema na legislação, o interrogatório policial ele se encontra no artigo 6º, onde nós temos as diligências do delegado de polícia. Nós temos as diligências do delegado de polícia no artigo 6º. E é interessante que lá no artigo 6º, inciso 5, ele nos remete ao capítulo 3 do título 7º do CPP, ou seja, o interrogatório na esfera judicial. Mas lembrando, será aplicado no que couber, no que for aplicável. E nesse vídeo eu quero estabelecer justamente essas diferenças entre o interrogatório policial e o interrogatório judicial. Vamos localizar então o interrogatório judicial? O interrogatório judicial, capítulo 3 do interrogatório do acusado, ele começa lá no artigo 185 do CPP. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Perfeito? Tudo bem? Maravilha. Então a gente tem aí no artigo 185 o interrogatório na parte judicial. Perfeito? Então já localizamos o tema, o pessoal está com o código aberto. Como eu disse a vocês, nós tivemos alterações legislativas em relação ao interrogatório. Uma grande mudança em 2003, com a Lei 10.792, que inclusive eu tive até a oportunidade de escrever sobre o RDD
Até coloquei um zerinho a mais aí, mas obviamente que você já percebeu. Essa lei 10.792, ela tem duas partes. A primeira parte, a alteração do interrogatório no CPP e a criação lá na LEP do RDD. A lei 11.900 e a lei 13.257. Claro que você está curioso, eu também sou muito curioso. Vamos dar uma olhada quais foram as principais alterações aí dessa lei. É óbvio que a gente não vai falar de todas, mas eu destaquei uma novidade de cada lei. Lá em 2003, o artigo 186 foi alterado, que fala do direito ao silêncio, que fala do direito ao silêncio. Perfeito? Em relação ao direito ao silêncio, em relação ao direito ao silêncio, nós temos no artigo 186, no parágrafo único, o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Ô Belo, mas a questão do direito ao silêncio não ser considerado em prejuízo da defesa, isso já vem lá de 1988 na Constituição, né? Perfeito. Em 1988, com a Constituição, nós já tínhamos essa deliberação. Mas você sabe que na origem do CPP, lá na origem do CPP, nós temos aqui que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo, tá, da própria defesa. Beleza? O seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Perfeito? Artigo 186, na origem, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Ou seja, na origem, o Código de Processo Penal encarava a defesa como um prejuízo, encarava o silêncio como um prejuízo. Perfeito? Encarava como prejuízo. Agora não. Desde a Constituição de 88 e com a redação atual do artigo 186, todos nós sabemos que o prejuízo não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Perfeito? Maravilha. A novidade que eu trago da Lei 11.900, a que eu trago da Lei 11.900, é a videoconferência. Lá em 2009, a videoconferência ela entra no ordenamento jurídico brasileiro. É bem verdade que alguns estados, principalmente em São Paulo, já realizavam a videoconferência com uma postura ali de conluio, né, entre a Secretaria de Segurança, uma parceria entre a Secretaria de Segurança e o próprio Tribunal de Justiça, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia uma orientação, um regimento interno do tribunal regulamentar a videoconferência, já que se trata de uma matéria processual. E o processo penal, ele é regulado, deve ser regulado pela União Federal. Todo mundo sabe disso, que compete privativamente à União Federal legislar sobre penal e processo penal. E foi o que fez, foi o que foi feito. Então surgiu a Lei 11.900 em 2009, criando a videoconferência. Só um destaque que eu acho interessante é que o pacote anticrime, na origem, queria alterar alguns pontos da videoconferência. Se você dá uma olhada agora no teu código, é possível a videoconferência
é possível a videoconferência em caso de gravíssima questão de ordem pública. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia do que é gravíssima questão de ordem pública. Eu realmente não tenho ideia do que é essa gravíssima questão de ordem pública. O pacote anticrime queria apenas colocar ordem pública, questão de ordem pública, mas não passou, então continua desse jeito. Será feita a videoconferência em gravíssima questão de ordem pública, trazendo para a videoconferência um conceito jurídico indeterminado muito desagradável. Já a 13.257, perfeito? Ela, que é a lei da primeira infância, ela orienta no momento do interrogatório que se pergunte sobre a existência de filhos, idades, se possui alguma deficiência, nome e o contato de eventual responsável, toda uma preocupação com aquelas pessoas ali da primeira infância, até 6 anos ou nos 72 meses de vida inicial. É uma preocupação grande do fraternalismo legislativo. Pois bem, visto essa questão das novidades do interrogatório, aí sim eu quero já conversar com vocês sobre o interrogatório policial. Seriam características do interrogatório, tá? Interrogatório policial. Qualquer momento, a qualquer momento, será que ele pode ser feito a qualquer momento? Tá? A qualquer momento. Prescindível a presença de defesa técnica. Então não há necessidade do advogado, perfeito? No interrogatório policial, e as perguntas são elaboradas pelo delegado, tá? Beleza? Tá? Beleza? Nós temos aí perguntas elaboradas pelo delegado, e aí o delegado vai avaliar se ele vai permitir que o advogado faça pergunta, tá? Faça pergunta. Isso é uma discricionariedade do delegado. Essas são as principais características do interrogatório policial. Tá? Beleza? Agora, por que eu coloquei? Tá? Por que eu coloquei? Tá? Qualquer momento. Será que o interrogatório policial pode ser feito a qualquer momento? Olha que questão interessante. Interrogar o preso no período noturno, sem a presença de advogado, é crime de abuso de autoridade. Então não é em qualquer momento, não pode ser de noite. Dessa forma, a primeira vara privativa do Tribunal do Júri do Foro Central de Curitiba determinou a nulidade de um interrogatório policial e a sua exclusão dos autos. Tá? Determinou a nulidade do interrogatório policial e a sua exclusão dos autos. Perfeito? Interrogar o preso, então, portanto, à noite, sem a presença do advogado. Eu vou continuar aqui com essa importante decisão, porque foi uma decisão da juíza Michele Pacheco Sintra Stadler. Lembrou que o artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade estabelece o interrogatório policial noturno como crime, a não ser que o preso tenha sido capturado em flagrante ou consentido em prestar declarações desde que devidamente assistido. Perfeito? E aí, obviamente, que eu vou colocar para você dar uma lida no artigo 18 da nova Lei
de abuso de autoridade. Submeter o preso ao interrogatório policial durante o período noturno pode acontecer, só se ele for capturado em flagrante ou então, se ele estiver com um advogado, ele aceitar emprestar as declarações. Então agora o interrogatório policial não pode ser em qualquer momento. A ideia é que seja feito durante o dia. E, Belo, e o que é dia hoje para efeitos de realização de um interrogatório ou da entrada na casa de alguém? Aí a gente vai ter mais vídeos, vai ter mais encontros no moderno processo penal para debater a lei de abuso de autoridade. O moderno processo penal é um programa de assinatura que, caso você esteja interessado, é só me mandar um e-mail, modernoprocessopenal@gmail.com, onde os assinantes recebem vídeos como esse semanalmente. A gente vai modernizando, saiu uma lei nova, eu gravo um vídeo, tudo de forma leve, pontual, para que os assinantes fiquem extremamente satisfeitos. Muito bom. Agora, o interrogatório judicial. O interrogatório judicial, desde 2008, tá? Desde 2008, perfeito? Desde 2008, ele é o último momento. Era o primeiro, agora, tá? É o último momento. É o último momento. Imprescindível a presença da defesa técnica, imprescindível a presença da defesa técnica, então é obrigatória a presença do advogado ou do defensor público, sob pena de nulidade, e nós temos o sistema presidencialista de inquirição, ou seja, quem faz as perguntas é o juiz. Eu, particularmente, acho um absurdo só o juiz poder fazer as perguntas, tanto que, na prática, muitos juízes têm liberado com muita maleabilidade, humanidade, o promotor fazer as perguntas, depois a defesa fazer as perguntas, porque, pelo código, no artigo 188, as perguntas são via juiz. Então, você imagina, está lá o réu sentado, eu sou o advogado. Juiz, pergunta para ele com quem ele estava. O réu já ouviu. Aí o juiz, com quem você estava? É realmente estarrecedor, né? A gente precisa modernizar. Por isso que eu aplaudo os magistrados que admitem que as partes façam perguntas no interrogatório. Lá no tribunal do júri, na segunda fase do júri, aí o código já libera, no artigo 474, as perguntas diretas. Então a gente tem aqui, basicamente, essas diferenças entre o interrogatório policial e o interrogatório judicial. E como eu disse a vocês, eu quero olhar com um pouquinho mais de cuidado a questão envolvendo a condução coercitiva do artigo 260 do Código de Processo Penal. É possível a condução coercitiva para outros personagens? O que foi decidido na DPF? Por que não cabe a condução coercitiva? Eu te convido a integrar aí o grupo de assinantes do Moderno Processo Penal para a gente continuar falando sobre essa questão tão interessante. Será que é possível uma condução coercitiva para um reconhecimento, por exemplo? O que leva a termos uma condução coercitiva para a vítima, por exemplo? Isso eu vou falar lá no Moderno Processo Penal. Tchau, tchau.